Obrigado. Pode sentar lá. Nós temos um batismo agora. Eu queria chamar a Camila. Vem cá, Camila. Graças a Deus. Vem com a família. Vem todo mundo. Não vem sozinha não. Tá doido? Maísa. Moreno. Ó, é o seguinte. Chega pra cá, tá doido, né? Tá vendo, Camila? Não tinha jeito melhor. Olha o environment, o ambiente que Deus preparou pro dia do seu batismo. Amém? Só pra falar de família, uma família doida, uma família que grita, fala uns trem que ninguém entende, uma família esparramada pro mundo inteiro, entendeu? Você tem família em todo mundo. E a fidelidade de Deus, viu, Camila? A fidelidade do Senhor operando na sua vida. A gente nunca se falou para falar sobre isso. Mas muitas vezes o diabo quis destruir você. E quis destruir você pelo peso do certo. A culpa de ter que fazer a coisa certa. A culpa de ter que agradar a expectativa das pessoas. Funcionar sempre. Amém? E hoje, com tudo isso que você está vivendo aqui, é para dizer só para você que não há culpa, não há dono, não há dano, não há cobrança, não há dívida a ser paga. Tudo foi rasgado. É só família. Amém? Faz sentido para você? Glória a Deus. É para dar esse testemunho a seu favor. Amém? Vamos lá? Aqui, geralmente, a água das crianças é morna, a dos adultos é bem gelada. Mas eu acho que alguém pensou que você está entre uma coisa e outra, porque ela está até temperadinha. Quem põe a mão aqui pra você ver? Viu? Então ficou meio assim. Eu acho que o pessoal não sabia se era batismo de criança. Eu queria falar uma coisa rapidinho, porque é um testemunho para as pessoas entenderem o que isso significa. Geralmente, quando eu estou de colarinho clerical, o pessoal fala assim: vai ter batismo? E aí o povo acha que eu fico assim meio fantasiado de sacerdote, porque o batismo é uma coisa diferente. Não é porque é um momento diferente. Eu quero dizer para você porque as pessoas não sabem. Sabe por que eu venho assim paramentar, de colarinho sacerdotal para celebrar batismo? Você sabe não? É por causa de você. É por causa do batizando da família, para ficar bonitinho na foto, para todo mundo entender que houve uma preparação, houve um cuidado, não foi um trem assim, sair de casa sem saber o que ia acontecer. Entendeu? É uma roupa assim, não é a roupa do rito, é uma roupa da relação. É só para dizer que é um momento distinto, só por causa disso. Amém? Eu voltei para trocar de roupa para... Amém, amado? Então a roupa não é para tornar um momento sagrado. A roupa é para santificar o testemunho. Dizer assim, ó, eu lembrei, fui lá, dei uma caprichada. Podia ser de gravata, mas gravata ficava assim, podia ficar entre um bom negócio, um social. Então, não, é a família. Amém? Celebração do vinho, é para na foto todo mundo lembrar, falar, não é que estava igual aqui, ó. Olha aqui, olha que roupa legal, vem cá. Tá vendo? É a mesma coisa. Glória a Deus. É só para dizer que a gente prestou atenção. Amém, Camilo? Deus queria te falar hoje que Ele prestou atenção. Glória a Deus. Que Ele nunca se distraiu a seu respeito. Pode levantar mais aqui. Camila, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Camila, o seu nome é leveza. Aleluia. Leveza. Deus vai trazer para você coisas muito pesadas. As pessoas vão trazer para você coisas pesadas. E Deus te deu a graça de torná-las leves.
Vai chegar em você o peso da culpa, o peso do remorso, o peso da ansiedade, o peso do medo. Mas lá no seu coração e com as suas palavras, aquilo que parecia ser muito pesado e insuportável vai se tornar leve e suave. Tomem sobre mim o meu jugo, porque ele é leve e suave. Até então o seu jugo foi pesado, mas agora ele está colocando sobre você algo leve e suave, que vai ser para todo mundo que anda com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo de família, e que esse mesmo Espírito recaia, essa mesma unção venha sobre todos. Aquilo que até então era pesado, difícil, carregado de culpa, de medo, se torne algo leve e suave. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Daniel, vamos lá, meu irmão. Deus vai te dar o poder da síntese. Irmãos, aqui é o seguinte: essa reunião começou às 9 horas da manhã. Desde a hora das 9 da manhã nós estamos falando do mesmo assunto. Então você achou que ficou faltando alguma coisa? O Daniel podia ter falado algo mais. Ele falou, só que ele falou às 9. Então depois você vai lá, pega, junta uma coisa com a outra. O pessoal das 9 foi avisado que parecia que a reunião acabou mais cedo. Não é, é porque ele ia continuar às 11. E a reunião das 11 começou mais cedo, começou às 9, tá bom? Então você junta as duas coisas que você vai ter tudo. Glória a Deus. Amém, gente, bom dia. Muito bom estar junto com vocês, vivendo esse dia tão especial. E a gente está aqui, sou o Daniel, casado com a Carol. A gente tem a Sarinha que deve ter subido e o Matias que está aqui contemplando a natureza, pensando em alguma coisa, né, filho? Pela manhã a gente abriu o texto e vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Mas hoje de manhã o Rafa Baioc, ele me deu essa Bíblia de presente, assim. Não é a primeira que eu tenho, não, fica tranquilo. Mas foi significativo porque bem cedinho a gente tem essa mania de acordar mais cedo. E aí, assim, eu fui fazer um café e Deus tinha colocado um pensamento, uma palavra no nosso coração, que já muito a gente pensa, mas vai construindo, né? Assim como Paulo Júnior ensina, a gente vai fundamentando, nunca é a mesma coisa. E aí quando o Rafa me deu essa Bíblia, que tem folhas bem fininhas, eu abri um texto sem querer assim, pá, e era o texto que eu tava pensando. Aí eu falei, não, eu sou presbiteriano, mas assim, também acredito nessas coisas, né? Ele falou, não é possível, né, Paulo Júnior? E eu quero fazer um exercício de a gente ler alguns textos, porque às vezes pra gente ir construindo, mesmo que com o tempo curto, eu vou acelerando, aí a gente ainda tem que viver a ceia e o almoço e tudo mais. Eu posso fazer um comentário rapidinho para descontrair, assim, porque depois vai ficar tenso. Mas você falou uma coisa que não adianta. Fez lembrar, então assim, aí fica um caso para você contar. Cuidado que assim, de abrir a Bíblia, assim, ele fez isso, funcionou, mas não é toda hora. O cara foi fazer isso, aí ele abriu a Bíblia lá e estava escrito o seguinte: e Judas traiu Jesus. Ele falou, não, mas não pode ser isso. Não pode ser isso. Eu vou abrir de novo, Deus quer falar outra coisa comigo. Aí ele abriu e falou assim: vai tu e faz o mesmo. Falei, não é de Deus. Vou tentar a última vez, a terceira. Ele abriu, leu o versículo: o que tem de fazer, faz depressa. Então não é toda hora que funciona. Não, cuidado, tá bom? Mas às vezes funciona. Tinha caixinha da promessa antes, né? Não tinha nenhum texto de Apocalipse lá, né? Era só provérbios, só coisa boa, né? Gente, alegria. Então eu quero fazer esse exercício rápido da gente meditar alguns textos. Então eu vou falando, se você tem a Bíblia aí de papel, você abre, no celular vai ficar até mais fácil. O primeiro texto que a gente quer ler é Lucas capítulo 5. Quero ler o versículo 4 com vocês. Então Lucas capítulo 5, o versículo 4 e 5 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão:
Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Um pouco mais à frente, Lucas, capítulo 22, apenas a partir do versículo 31, que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. João capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Amém. Nós estamos aqui frente a dois textos bem parecidos, né? Quem tem esses textos na memória sabe do que eu estou dizendo. Então, há duas conversas muito sérias que Jesus tem aqui com Simão. Uma que é o chamado dele, e essa outra conversa que é essa reestruturação do chamado de Simão para o ministério. Quase todo mundo, se eu perguntasse assim, fala 3 discípulos aí, é muito provável que entre esses 3 você diga o nome de Pedro. Você fala do João, ou você fala do Tiago, porque tem gente que aprendeu a cantar a música do Pedro e Tiago, ninguém fala Bartolomeu no barquinho, né? Então assim, sozinho só sabe esses 3, tá bom. E isso é muito significante, porque o Simão, ele é alguém que nas narrativas dos evangelhos, independente do que tem de diferente, uma das coisas que tem de muito parecido é que o Simão, ele ganha certa ênfase. Só que o Lucas, ele demonstra de uma forma assim, até de uma engenharia até mais bem feita, a forma como esse Simão vai facilmente transicionando o seu coração a partir da sua vocação e vai lentamente se distanciando da pessoa que ele sempre foi. Então, ele é o Simão, ele é um pescador, você já deve ter ouvido isso. Geralmente as pessoas, essa coisa de teste vocacional é muito novo. Antigamente, principalmente no período bíblico, a pessoa exercia a função dos seus pais. Seu pai era pescador, você ou era um rabi ou era um pescador. Então ele é um pescador. Só que como todo homem judeu, sonhou um dia em ser rabi, e só não foi rabi porque não pôde. Então, seguir a Jesus com talvez 18 anos é a coisa mais improvável que pode existir, é literalmente impossível. Os rabis eram chamados com 12 anos, então começavam um processo de ensino. E muito rapidamente teriam condições de exercer essa vocação rabínica com 30 anos. Foi o que aconteceu com Jesus. Por isso Jesus está com 12 anos ali e com 30 anos. Só que Jesus é um mistério, porque ele também é conhecido como filho do carpinteiro. Bênção. O que acontece com o Simão? Ele é aquele que mais se arrisca. Ele é aquele que, se a gente disser assim, fala 3 coisas de um evangelho rápido, é muito provável que uma delas tenha o Simão. Ou porque ele andou sobre as águas, ou porque ele cortou a orelha do soldado, ou porque ele é quem respondeu a Jesus: Tu és o Cristo. Ou seja, o Simão vai ganhando certo destaque. Qual é a crise que me parece que o Simão vai identificando ao longo dos anos? Que pelo fato dele ter ouvido de Jesus, que ele era Pedro, ele começou a entender que o que ele fazia
mostrava e revelava quem de fato ele era, e não o contrário. Pedro não é o sobrenome de Simão, assim como Cristo não é o sobrenome de Jesus. Então ele não é o Simão Pedro, ele é o Simão, filho do João, e tem o ministério de Pedro. Só que lentamente ele foi se desviando disso. É por isso que eu li com você o começo, o meio e o fim da história desse homem. Então no começo, se você voltar os seus olhos rapidamente aí para Lucas capítulo 5, no versículo 5, você vai perceber que quem respondeu a Jesus foi o Simão. O texto bíblico diz: Simão respondeu, mestre, lá. Então quem está conversando com Jesus? Simão. Do meio para o fim, ele foi se convencendo de que o seu ministério é o que definia a sua origem, o seu propósito. É por isso que lá em João capítulo 21, ele vai conversar com Jesus, e quem ficou triste depois de ter respondido 3 vezes? Pedro. Não foi o Simão que ficou triste, foi o Pedro, que ele havia encarado. E qual é o clímax disso? Porque até hoje as pessoas estão dizendo que nós temos que enfrentar na vida as chamadas 3 personas. A persona da pessoa que você gostaria de ser, a persona da pessoa que os outros gostariam que você fosse, e a realidade cruel da verdadeira pessoa que você é, que alguém chama de o eu verdadeiro, que é o que a gente tem que enfrentar. Só que se a gente for sincero, a gente gasta metade da nossa vida tentando desenvolver a pessoa que os outros gostariam que a gente fosse, e metade da nossa vida, a outra metade da nossa vida, tentando desenvolver a pessoa que a gente gostaria de ser. Só que a grande verdade é que a gente vive a vida inteira tentando e tendo que encarar a realidade de quem nós somos. E muitas vezes nós fazemos como ouvimos aqui. Nós começamos a responder as pessoas pelo que a gente faz. Nós começamos a responder as pessoas pelo que a gente construiu. Nós começamos a responder as pessoas pelo sobrenome que a gente tem. Sendo que Jesus nunca conversou com nenhum personagem. Quando Jesus foi falar com Pedro, aqui no texto que li, do capítulo 22, você tem que prestar atenção, em nome de Jesus. Ele diz assim: Simão, Simão, eu roguei por você, para que a tua alma não desfaleça. O texto não está escrito assim: Pedro, eu roguei por você. Sabe por quê? Porque Jesus não roga pelos personagens que a gente criou, e nem roga pelas pessoas que a gente gostaria de ser, e nem roga pela pessoa que a gente gostaria de ser, e nem roga pela pessoa que os outros gostariam que a gente fosse. Jesus só roga pela pessoa que a gente é. Por isso que quando Jesus vai rogar para Pedro, ele o chama de Simão. Isso é tão forte, Marcos, na cabeça de Pedro, que na última conversa de João, capítulo 21, que nós lemos, para apelar com Pedro, sabe com quem que Jesus vai conversar? Com o filho do João. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, eu estou tentando, então agora eu vou te chamar de Simão. Para você não esquecer de qual Simão eu estou falando, eu quero conversar com o filho de João. Era como se Jesus dissesse assim: que hora que você chega aqui? Porque eu estou tentando falar com você e vou te perguntar 3 vezes. Aí os teólogos gostam disso, eu gosto também, que tem todo um enredo do Filéu, do Ágapo, é maravilhoso. Mas eu estou cada dia mais convicto de que Jesus estava repetindo a pergunta para ver se Simão chegava na conversa. Porque na velocidade de Pedro, tanto que o Pedro se entristeceu, mas o Simão não floresceu. Tudo que Jesus queria era trazer de volta aquele menino que anos atrás abandonou todas as coisas para viver esse ministério que ele tinha chamado. Então Jesus, presta atenção, Jesus não chamou Pedro, Jesus chamou Simão. E o Simão vai ter um ministério de ser um homem forte, uma rocha. Então Pedro significa rocha, Simão significa aquele que ouve. É como se Jesus dissesse assim: Simão, Simão, eu estou tentando falar com você, mas quem está aparecendo aí é o Pedro. Não é com o Pedro que eu quero conversar. Eu não vou cair na sua. Por que, Marlos? Aproveitar que eu só quase sei seu nome aqui. Se Jesus chamasse Pedro de Pedro, ele estaria confirmando a persona de Pedro. Se Jesus chama Jesus de Pedro, lascou, porque aí Pedro ia acreditar. Então Jesus vai lá e chama ele de Simão,
para ver se ele tem uma luz, um lampejo. E como Jesus queria levantar essa cena, sabe que ambiente Jesus proporcionou esse lugar? No mesmo lugar. No mesmo lugar que ele foi chamado. Sabe o que tinha lá? Barco, peixe, rede e pescadores. E nesse lugar, 3 anos e meio depois, era como se Pedro ouvisse de Jesus: Simão, cai na real, eu não preciso dos seus personagens. E nem preciso da força que você pensa ter. Eu quero conversar com você, com o seu coração, com a sua alma. Que hora você chega? Você acha que isso é forte na vida dele? É muito forte. Porque lá na frente, o Simão, Pedro, vai escrever 2 cartas para a igreja. E eu quero ler com você essas 2 cartas, não inteira, mas quero ler a primeira carta, se puder abrir aí. Primeira carta que Pedro escreve. E é triste porque é a primeira carta de Pedro, né? E a gente sempre vai lembrar desse personagem. E eu quero ler com você apenas o começo do versículo 1, para você ficar em paz. Mas você precisava ler isso, no nome de Jesus. Então a primeira carta que o Pedro escreve está escrita assim no versículo 1. Olha como ele se apresenta. Pedro, quem está com a Bíblia aí pode ler comigo. Pedro, apóstolo de Jesus. Então Pedro é o apóstolo. Então ele se apresenta pelo codinome e fala da sua vocação de apóstolo. Amém? Beleza, eu acho que ele pensou uns 15 anos depois, ele precisava se retratar. E ele fala assim: não, eu vou escrever uma segunda carta. Vamos lá comigo. Segunda carta que Pedro escreve. Versículo 1. Olha aí, Lana, o que está escrito. Simão Pedro, servo. Sabe o que eu estou pensando? É nisso que eu li. Porque eu não fiz nada, eu só li. É como se Pedro fizesse assim, na sua velhice. Demorou, mas deu tempo. Eu sou Simão, o filho do João, o servo, e como servo sou até apóstolo, mas como apóstolo não tem chance de ser servo. Se eu levantar na frente do meu coração aquilo que eu fui chamado para ser, eu corro o risco de não ser. Se eu colocar na frente de quem eu sou os meus títulos, se eu colocar na frente de quem eu sou as minhas memórias, se eu colocar na frente de quem eu sou as minhas conquistas, se eu colocar na frente de quem eu sou a minha estética, corre o risco de eu não mais saber quem sou. Qual é o drama? Que as pessoas acreditam. E quanto mais alguém acredita na persona que você criou, mais distante de você está. Qual é a nossa chance? Ouvir de Jesus, por quem Ele de fato roga. É um processo de libertação. É como se Jesus abrisse as portas e a gente escutasse da sua boca: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Você já imaginou uma cena onde todos nós pudéssemos sentar, e se alguém desse a chance da gente por 30 minutos ser quem nós somos, falar como nós gostamos, comer o que a gente gosta e até vestir o que a gente gostaria? Você já imaginou se a gente pudesse escolher as roupas? Sem ninguém dizer o que seria, nem as cores, nem as paletas, só o nosso coração. Quão brega seria o nosso culto? Ele não seria nude, ele seria todo colorido. Ninguém é nude. Ninguém é nude. Você pega uma criança e fala assim: pinta. Ela não vai escolher as cores nudes. Sabe quando é que ela vai escolher as cores nudes? Quando ela perceber que o colorido dela não faz tanto sentido para os outros. Aí ela começa a deixar a vida mais nude, para que ela possa ser aceita. Mas o desejo dela era pintar de roxo, de laranja, de verde, de azul, e de azul fluorescente. Compra uma caixa de 36 cores, não tem fluorescente. Compra de 48, também não tem não. Porque alguém foi dizendo para nós que tem que ser mais ameno, que não pode ser tão agressivo, que se a gente for quem nós somos, a gente não vai encontrar êxito na vida. E aí a gente encontrou êxito na vida, só esqueceu de levar com o nosso êxito a gente. E aí a gente encontrou o êxito, mas quando a gente chegou no fim da linha, a gente olhou no espelho e ficou distante de quem nós somos. E sabe qual era o desejo? Ter nem encontrado tanto êxito, mas terminado escrevendo Simão, servo.
É isso que está no meu coração. O desejo de, ouvindo Jesus, poder então me desarmar e me livrar daquelas amarras que sempre perseguem a gente. Libertar os nossos filhos. E aí Jesus vai completar dizendo assim: aí pronto, agora que você escreveu a segunda carta, nem precisa da terceira, que vai que você volta atrás e começa a dizer e se apresentar aos outros como seus títulos. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Nem eu, nem Jesus nos importamos com isso. E nem você. E nem suas esposas. E nem os seus filhos. Muito menos os seus filhos. Quer saber a verdade de alguém? Pergunta para os filhos, porque rapidinho. Mas pergunta mais cedo, porque com 6 anos eles já começam, eles já entenderam. Uma vez tinha um rapaz lá na igreja que ele gostava muito de caçar, mas não pode, né? E ele falou assim: ó, se alguém lá da igreja perguntar, falou para a mulher dele, fala que eu fui pescar. Beleza. Alguém muito parecido ali, muito da relação, perguntou baixinho: oi, cadê o... Falou do irmão. Aí a esposa dele, como era alguém muito íntimo, falou baixinho: ele foi caçar. A menininha dele chegou assim: mãe, papai falou que se alguém perguntasse, era para falar que ele foi pescar. Então é rápido. É rápido. É rápido, porque pessoas inseguras criam crianças inseguras. Crianças inseguras. E crianças inseguras desenvolvem um mundo inseguro. E o mundo inseguro não manifesta a glória de Deus. Por isso que os verdadeiros filhos, o verdadeiro mundo, está à espera de que se levante os filhos de Deus. Termino com uma simples reflexão. Deus falou 2 vezes com Jesus diretamente no Novo Testamento. 2 vezes. E das 2 vezes que Jesus ouviu de Deus algo sobre o seu Pai, sabe o que ele ouviu? A mesma coisa. A mesma coisa. Sabe o que Deus falou para Jesus? Rompeu os céus em voz de trovão: você é o meu filho amado. Não falou o que tinha que fazer. Ele já sabia. Não falou por onde ele tinha que começar. Nem soprou os 3 ou 12 discípulos que ele tinha que ter. E nem falou que tom que ele deveria cantar. 3 anos depois, no monte, Jesus sobe com seus discípulos. Vem outra voz que vai dizer a mesma coisa. E sabe o que está escrito agora? Está um pouquinho diferente. Na primeira é: esse é meu filho a quem me comprazo. Na segunda é: esse é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, Jesus está tão seguro de si, do seu ministério, que agora ele pode dizer e apontar um caminho da nossa libertação. Quando ele tinha 12 anos, alguém que era muito próximo dele, por sinal era a mãe dele, perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? E ele, com 12 anos, perguntou, falou assim: você não sabia? Você não sabia que deveria eu estar na casa do meu Pai? Então, se tem uma coisa que Jesus nunca teve dúvida, é de quem ele era. Por isso que as roupas que tentaram colocar em Jesus não o serviram. Por isso que, para deixar isso mais claro, ele vai à cruz pelado, do jeitinho que ele era. E a primeira coisa que a gente fez foi uma correção. Começar a cobrir, pintar o olho, fazer uma chapinha, um negócio meio relaxante. A gente criou em Jesus uma imagem e até domesticou essa imagem. E eu tenho por mim que a gente fez isso pela nossa insegurança. Porque se até Jesus submete a nós, então está mais fácil da gente se submeter também. Então, se a gente cria essa imagem e aceita essa imagem e venera essa imagem, ficou mais fácil o caminho. A gente tentou corrigir Jesus para não se corrigir, e Jesus não se corrigiu para nos libertar. Por isso que ele diz: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente serem livres. Essa é a nossa oração dessa manhã para o nosso coração. Será que há espaço para o Espírito Santo nos nossos encontros, nos nossos casamentos, nas nossas subidas, nas nossas descidas, nos montes, nos vales? Será que há espaço para o Espírito Santo para que a gente realmente seja quem nós somos? É uma luta complexa. É uma luta extremamente complexa, mas a sensação que eu tenho é que Ele está lá até o fim, rogando por nós com gemidos inexprimíveis. E todas as vezes que Ele ora, Ele nos chama pelo nome, como quem diz: não converse com os personagens que você criou, e nem morri por eles. Então Jesus não morreu por Pedro. Amém? Ele morreu foi por Simão, para que o Simão terminasse a vida sendo o mais Simão que ele poderia ser. Amém. Nesse espírito de tudo que a gente está recebendo aqui agora de manhã, lembrar que o Pedro só cumpre esse propósito quando ele é uma pedra que vai edificar o templo. E esse é o problema. Às vezes a gente quer que a pedra tenha sentido nela mesma. Mas a pedra só é uma pedra viva se ela é uma pedra do templo, da comunhão, da relação. E talvez você senta aqui querendo que Deus resolva o quê? O seu problema. Sendo que Deus não quer resolver o seu problema. Deus quer que você, apesar de um problema não resolvido, você seja uma pessoa bem resolvida o suficiente para deixar de lado o seu problema e cuidar do problema dos outros. Quando você cuidar do problema dos outros, o seu vai ser resolvido. Jó estava lá tentando resolver o problema dele. E aí ele foi tendo problema em todas as áreas. Começou com a empresa, depois com os filhos, depois com o casamento, depois com a saúde e com a fé. Aí a hora que Jó não tinha mais problema, Deus falou assim: ora pelos seus amigos. E quando Jó estava orando pelos seus amigos, todos os problemas dele foram resolvidos. Essa era a questão de Pedro. Porque quando você vai vendo na sequência da história lá de João 21, e Jesus fala assim: Pedro, você me ama? Falei, eu amo. Falei, então cuida dos seus irmãos. Você quer fazer uma declaração de amor para Deus? Você quer saber assim: Deus, você não está vendo o tanto que eu te amo e o tamanho do problema que eu estou enfrentando? Você quer resolver isso? Quer resolver de uma vez por todas? Faz o que Jesus fez. Abriu mão de tudo para enfrentar problemas que não eram dele e resolver o problema dos outros. É isso que Jesus quer. A gente não lembra que é irmão de Jesus e que a natureza dele é ser Cristo. E como natureza é Cristo, ele abriu a mão de ser exclusivo, problema resolvido. Jesus era a própria encarnação de quem não tinha problema. Sabe por quê? Porque ele era filho único. E muitas vezes, sabe o que você está querendo com as suas orações? Fala para mim. O que você estava querendo? Filho único aí. Ô Deus, será que o Senhor não vai parar tudo que o Senhor está fazendo e prestar atenção em quem é que está falando com o Senhor? O que que Pedro queria? Fala para mim o que Pedro queria. No fim, Pedro queria ser o quê? Filho único. E aí, sabe como é que a conversa continua? Depois que Jesus fala para ele: cuida dos seus irmãos, fala assim: Pedro, explica uma coisa. Quando você era jovem, você pensava que era filho único. Mas quando você vai ficando maduro, você vai percebendo que você não é filho único. Porque aí um irmão mais novo que você vai pegar você pela mão e vai te ocupar com coisas que você não quer. E é assim que você vai me glorificar. Sabe como é que você vai me glorificar? Não é com louvor, não é com oferta, não é com oração. Sabe como é que Cristo vai ser glorificado na sua vida? Quando você tinha tudo para cuidar da sua própria vida e mesmo assim, você com a cabeça cheia de problema, tudo urgente, você para tudo para fazer o quê? Para tudo para fazer o quê, irmão? O que foi, Barreto? Você teve que parar tudo para ir lá rumar umas encrencas que nem era sua. Entendeu, irmão? Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã?
Onde é que está a cura? A cura não está em ter o seu problema resolvido, para que você, com o problema resolvido, resolva os outros. Isso chama interesse, soberba, arrogância, presunção. Sabe o que com a pessoa que está com todos os problemas resolvidos, vai lá, é o seguinte, é presunção. Por isso que Jesus teve que se esvaziar, Jesus teve que ficar pobre. Aí ele arrumou tudo quanto é problema que ele não tinha. E aí, com tudo quanto é problema que ele não tinha, podendo usar o poder dele para resolver o problema dele, no meio de tudo quanto é problema que não tinha, que não era dele, antes de ter o dele resolvido, ele resolveu o nosso. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. É você estando com fome, você está morrendo de fome, você está no deserto, e o capeta aparece para você com o pão dos seus sonhos. Come, e você fala assim: não. Por que você não está com fome? Tô. Então por que você não come? Porque não é de pão, eu estou com fome de irmão. E comer o pão sozinho é veneno. Comer pão sozinho, comer primeiro para repartir depois é veneno. Se chama filantropia. Sabe quem alimenta a filantropia do mundo? O capeta, que faz você matar sua fome primeiro e repartir sua sobra. Você quer viver uma vida espiritual? Pega a sua fome, enfia no bolso, reparta o seu pão, depois você come. Isso é santificar o pão. Outra coisa é rezar primeiro, comer o pão sagrado e repartir o que sobrou depois. Isso é demônio. É demônio que ensina você a desfrutar seu pão e repartir depois. Porque agora você usou sua fé para comer seu pão sagrado, em vez de usar a sua fé para santificar o seu pão. Sabe como é que você santifica o seu pão? Você reparte primeiro. E foi isso que Jesus falou para Pedro. Falou: Pedro, seguinte, um dia alguém mais novo que você faz tudo que você não gosta, vai pegar você pela mão e vai levar você para um lugar que você não quer. É assim que você vai me glorificar. Sabe como é que você vai me glorificar, Pedro? Não é no culto, não é na devoção, não é na reza, não é no cântico, não é na oração. Sabe como é que você vai me glorificar? Na relação. E sabe como é que termina a segunda carta de Pedro? Quem foi a maior canseira na vida de Pedro? Quem foi a canseira? Quem foi o espinho na carne de Pedro? Um cara que chegou depois, metido a besta, que sabia mais do que Pedro, tinha mais direito do que ele de ser mestre, e foi lá transtornar a vida de Pedro. Porque Pedro falou assim: ó, tem que fazer isso, circuncidar primeiro. Ele falou: não vou circuncidar. Então ele falou o seguinte: Pedro, você cuida do judeu que eu vou cuidar do gentio. Quem acabou com o sossego de Pedro, mano? Fala pra mim, quem acabou com o sossego de Pedro? Paulo. Acabou com o sossego dele, transtornou a vida. Gente, se você tivesse participado da reunião de presbitério em que Paulo e Pedro teve uma discussão, você ia cair da fé, porque a Bíblia diz assim: e houve não pouca contenda entre eles. Não nasceu capim, amado. Se você quer saber onde é que foi essa reunião, procura algum lugar lá perto de Jerusalém. Se não tiver capim lá, nada, deve ter sido o lugar onde Pedro e Paulo tiveram aquela discussão. Sim ou não, teólogo? Não é verdade? A gente sabe disso. Não pouca contenda entre eles. Sabe o que Pedro escreve no capítulo 2 da segunda carta, em que agora é Simão Pedro falando? E falando: irmãos, se a vossa fé não evoluir para os afetos, amém? Agora é Simão Pedro conversando: irmão, acrescente a sua fé, afeto, porque senão sua fé vai ficar estéril, sua devoção vai ficar improdutiva, você vai ser um cara míope. Diz que o Simão Pedro está falando: acrescente afeição na sua fé, porque senão você é um cara míope. E não quer dizer que você é cego, quer dizer que você só enxerga o que está na cara, você só consegue ver o que é evidente, você não consegue enxergar 1 metro além de você. Você não consegue identificar como irmão alguém que é um pouquinho de outro tom, ou canta noutra dimensão. Estéril, míope, infrutífero. Sabe como é que ele termina essa carta? Irmãos, leiam Paulo, ouçam Paulo. O que ele fala é muito difícil, mas vai transformar a vida de vocês. Olha aí, rapaz. Finalmente Pedro encontrou seu propósito. Sabe por quê? Porque ele se rendeu a uma relação que ele não queria.
Então isso aqui não é para te oferecer o que você quer. Isso aqui é para bagunçar a sua vida. É para você querer ter comunhão e oferecer sua vida. É você partir o seu pão. Não é você vir aqui rezar para ter direito a um pão sagrado. É você vir aqui santificar seu pão. Eu vou exemplificar isso. Antes de você receber a ceia. Vem cá, segura aqui para mim, Barry. Isso aqui é pão. Aí você pode pegar esse pão, dar graças. Fala, Deus, estou te dando graça. Desmacumba esse pão. Se o cara que fez esse pão era macumbeiro, se tem um veneno aqui, um trem que pode acabar comigo, sai dele. Isso aqui vai melhorar minha vida. Sabe como é que chama esse pão que você vai comer só porque você desmacumbou ele com a sua oração antes? Porque tem gente que ora antes de comer para desmacumbar a comida. Porque tá com medo da comida fazer mal para ele. Não, amado. Quando você reza para desmacumbar o pão, você está comendo pão sagrado. E ele está consagrado a você. O agente da graça pode dizer assim: o pão é nosso, o Pai é nosso, e o que Ele deu é para ser compartilhado. Então agora eu dou graças porque eu vou santificar o pão. Isso aqui, pão sagrado, é o pão do seu direito. Isso aqui é pão santificado, o pão do seu propósito. Faça isso antes de comer e não depois de ter comido seu pão sagrado. Santifique o seu pão antes de continuar envenenando você mesmo com o seu pão sagrado. Glória a Deus. Então agora nós vamos repartir o pão, o vinho. Mas antes disso, rapidamente, porque senão depois o povo parece que lá está escrito, né? Come e some, é arrebatado. Então é o seguinte, cadê a irmã do mel lá? Que rapidinho, corre aqui. Vem cá, menina, rápido. Vamos pôr mel nessa ceia. Aleluia. Você está lá num trabalho missionário. Isso. Fala. Sim, nós fazemos missões no Brasil todo. Nós trabalhamos com a Fé Vem Pelo Ouvir, levamos a Bíblia em todos os lugares desse Brasil. E estivemos no sul do país e trouxemos mel para abençoar essa igreja. Mel de Jataí, mel da Serra Gaúcha, tá bom? Mel delicioso de procedência. O que é aquele mel lá especial naquele potinho lá? Aquele potinho pequeno? É o mel o que lá? Mel de Jataí, um mel de propriedades anti-inflamatórias. É mel de abelha sem ferrão. É tudo que você sonhou, pediu a Deus para casar, não conseguiu. Aí Deus arrumou uma abelha lá que faz mel sem ferrão. A sua lá na sua casa é daquelas que ferrou, brabo, fica. Mas agora, beleza? Você não correu o risco de querer largar da sua abelha que faz mel, mas tem ferrão. Ele arrumou uma lá que não dá pra você casar. Ela é bichinho mesmo. O mel que você queria é um bichinho que faz. Gente, comer mel é um mandamento. Filho meu, coma mel, porque faz bem. E é principalmente o mel que sai da rocha. Tá bom? Tá lá. A partir de quanto é aquele potinho? 35. A partir de R$35, tá bom? E tem no pote também pra espremer lá, né? Do outro lá. Tem lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebe aí, vamos compartilhando, repartindo e cumprindo a palavra. Glória a Deus. Ó, assim que você receber, já levanta, vai aí, reparte com alguém, abençoa, libera uma palavra. É um tempo de comunhão, tá bom? Glória a Deus. Nós temos os nossos desafios financeiros, né? Os compromissos para serem honrados. Então você que assumiu esse compromisso, lembra de honrar o compromisso que você assumiu, porque aqui a gente foi fazendo compromisso em cima da palavra empenhada de cada um. Nós temos um orçamento, é em cima desse orçamento que a gente vai cumprindo esse propósito. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você está repartindo o pão aí, eu quero falar uma coisa aqui. Vai recebendo aí, principalmente para os homens.
Essa semana, olha para cá, ó, vai repartindo aí, porque hoje a ceia está bem movimentada. Essa semana a gente começa uma obra lá em Brasília. Nós temos uma congregação dessa congregação aqui, a congregação Lago Sul, em Brasília, é filha dessa congregação. E a gente resolveu adotar a escola de Brasília. É uma escola conhecida. Se você frequenta Brasília, é uma escola municipal, estadual lá, que fica no fundo do Gilberto Salomão. Então é um lugar muito estratégico. E é uma escola que estava relativamente abandonada, no coração da cidade, um lugar histórico. A alta sociedade brasileira se reúne lá e a escola abandonada. E a gente resolveu adotar a escola. Então você que está aqui, amanhã começam as obras. A gente vai construir lá um anfiteatro, vamos construir lá um hub de comunhão e relacionamento entre gerações. Vamos transformar a escola lá num polo de comunicação, de geração de conteúdo, humanização. Vai ter lá um canteiro, um viveiro de mudas, um auditório. A gente orçou isso. Então, eu não estou pedindo oferta. Se você quiser ser um investidor social privado, se você tem um recurso, o nosso desafio essa semana é R$70 mil para a gente dar início às obras. Então, sabe aquele dinheiro que você estava guardando? Era para isso mesmo. Então, se você quiser ser um parceiro investidor nesse lugar que vai fazer história em Brasília, lá no coração da cidade, no Gilberto Salomão, as obras começam essa semana. Nosso desafio para essa semana são R$70 mil e nós estamos contando que Deus vai falar no seu coração. Vem falar comigo e a gente vai... com quanto você quer participar como investidor. Não é oferta, não, você está investindo numa escola pública para transformar aquilo lá num lugar de cultura. Pelo amor de Deus, não faça um donativo para que os meninos se sentirem mais pobres do que já são. Faça um investimento, dignidade. Você está investindo nos seus netos. É sua família que frequenta aquela escola. Acabar com esse negócio, porque não, olha, é constrangedor um lugar de tanta riqueza, aqueles meninos frequentando um ambiente que assim, depõe contra o endereço. E a gente resolveu se indignar quanto a isso e adotar aquele lugar e transformar aquilo num lugar digno, que fala de cultura e não de uma coisa encostada lá no canto, tá bom? Então, se você quiser investir nessa transformação, o nosso alvo lá vai girar em torno de R$250 mil. Mas o primeiro passo lá, a primeira semente lá é R$70 mil. Se você quiser participar, tamo junto aí, tá bom? Vai repartindo o pão aí, compartilhando. Quanta coisa hoje, hein, Gabriel? Meu Deus, rapaz. Benção demais. Cara, valeu. Benção. Você repartiu o pão, abre o vinho, vamos celebrar a alegria, pecados perdoados, culpa removida, condenação rasgada, em nome de Jesus. Bebei dele todos. Dia de celebração, dia de família, glória a Deus. Irmãos, que o amor de Deus, o Pai... E aí, você quer pão? É na hora. De qual pão que você quer? Você quer daquele pequenininho ou uva? Você prefere uva? Essa uva aqui tá deliciosa, ó. Pronto. Tá bom? Reparte com seu irmão lá. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, o brilho, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Vamos em paz, em nome de Jesus.